Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje, aqui no Instituto Agnes Yoga, eu tenho o prazer de conversar com o Paulinho e de conversar com a Vera. E numa tarde fria que nossa, né? Ainda bem que a gente está aqui nesse lugar, ó. O Paulinho, eu acho que ele nem sente, ele vai dizer para vocês depois como é que ele se prepara fisicamente aí para ficar com essa forma toda. Mas é um prazer falar com vocês hoje, Paulinho e Vera. Prazer muito grande, né, que no Edna, aqui uma entrevista da TV Paraná, a gente possa ter essa conversa, falar sobre o trabalho de vocês, falar sobre as propostas, o que é que vocês têm acontecendo aqui nesse espaço tão agradável. Sim, a alegria nossa. Realmente agradecemos mais uma vez a oportunidade de falar para a comunidade a respeito dos benefícios do yoga, da filosofia. É muito Sim. bom. E agradecer publicamente também o apoio que sempre a cidade como um todo tem nos dado na difusão desse conhecimento. Passando para a Vera. Realmente agradecer a todos, que sempre que nós realizamos algum evento, né, algum acontecimento, o pessoal sempre apoia bastante nós, então agradecer de coração mesmo. Obrigada, muito obrigada. Paulinho, quanto tempo faz que você está aqui em Arapongas? Olha, às vezes eu até me confundo, porque eu, antes de estar como professor de yoga, eu já estava como bancário. Na verdade, eu era securitário, trabalhava como corretor de seguros no Bradesco. E até, eu me lembro que na época, o João Batista Egeia, um grande amigo meu, que tinha sido funcionário do Bradesco há alguns anos atrás, na época, ele estava na prefeitura. Ele falou, Paulinho, você dá aula de yoga? Eu falei, dou, mas por que você não está dando aula em Arapongas? Eu falei, por conta da minha atividade aqui no banco, é difícil, a gente é corretor de seguros, previdência privada e tal. Eu falei, não, mas eu vou te conseguir um espaço na usina do conhecimento, você vai dar aula, não pode. Aí eu falei, eu gostaria, porque a gente acaba não praticando tanto quanto deveria, sem ter o compromisso de dar aula. E o Joãozinho foi lá, conseguiu um espaço na usina do conhecimento, nós tivemos o apoio na época da Secretaria de Educação e Cultura, liberaram a sala para nós, os colchonetes, e nós começamos. Isso foi em 2004. Então, em 2004, eu passei a ministrar aulas no Parque dos Pássaros, em Arapongas. Desde lá Desde até lá, agora? Nós paramos. E, na verdade, meados de 2003, porque em 2004 eu me desliguei totalmente do banco, foi quando eu passei a ministrar aulas de yoga em tempo integral, praticamente. Sim. E a sua formação para yoga, para você chegar no estágio que você chegou agora, como é que foi a sua formação? Num primeiro momento, eu fui autodidata. Amei yoga, lia muito e comecei assim a dar aula em Apucarana. Quando eu vim no Bradesco para cá, e o Joãozinho me chamou para dar aula no Parque dos Pássaros, eu comecei a perceber o seguinte, apesar de que era gratuito, eu imaginava que os estudantes, a comunidade carente, procurasse yoga. E aconteceu exatamente quase que ao contrário. Nós fomos muito procurados por profissionais liberais, empresários. E eu percebi que assim, esse setor estava carente e resolvi fazer uma formação. Então eu fiz a minha primeira formação no Rio de Janeiro com um mestre indiano. Depois, um ano depois, já em 2005, eu acabei fazendo uma especialização na Índia, pelo mesmo Instituto Shivananda da Índia. Uma coisa foi puxando a outra. Primeiro, uma oportunidade que nós tivemos na usina do conhecimento, onde eu não tinha uma formação oficial ainda, só a minha experiência de aulas e pesquisas. Isso, por ver como estava carente, como as pessoas estavam procurando, eu vi que tinha um mercado, entre aspas, né? Eu resolvi procurar uma formação. Aí fiquei procurando, queria fazer uma... Inclusive, eu me preocupei em fazer uma formação com um ramo de yoga que fosse muito puro, o mais original possível. Porque tem muitas variações, yoga para isso, yoga para aquilo, eu queria alguma coisa clássica mesmo. E vi que um mestre indiano estaria no Brasil, ministrando um curso em abril de 2004. Maio de 2004, por aí. E eu me inscrevi no curso. Em dezembro eu me desliguei do Bradesco e fiquei atuando como autônomo até esperar o curso em 2004, em maio. Em maio eu fiz o curso de formação e de lá para cá comecei a dar aula e nunca mais parei. E em 2005 ele me convidou para fazer uma especialização lá e eu acabei indo com 8 pessoas. Fomos eu e mais 8 pessoas para lá. E como é que foi essa experiência de ir para a Índia, fazer um curso? Quer dizer, de repente você é uma pessoa que começou como autodidata, mas que um pesquisador que se interessou tanto, de repente aparece uma oportunidade dessa. Não. Como foi essa vivência, essa chegada lá? Era tudo aquilo que você esperava? Na verdade foi um choque, assim, né? Eu digo que no yoga tudo foi muito mágico para mim, porque é como se estivesse escrito. Eu não tinha planejado, por exemplo, quando eu me desliguei do Bradesco em 2004, em dezembro, final do ano de 2003, desculpe, foi em dezembro de 2003 que eu me desliguei totalmente do banco,
da parte de seguros do banco. Então, eu já dava aula de yoga aqui no Parque dos Pássaros, conforme eu já descrevi tudo, mas eu não imaginava que eu conseguisse sobreviver com yoga. Eu achava que isso era apenas uma prática filosófica ótima, era a minha filosofia de vida, mas jamais eu imaginava que o yoga viesse a ser a minha principal atividade profissional, ou a minha única hoje. Então, foi uma grande surpresa. O curso que eu fui fazer no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu cheguei, eu estava assim, mudando de profissão. Imaginem vocês o que é mudar de profissão depois dos 40. Eu mudei de profissão. Até então, a minha vida toda eu havia atuado como corretor de seguros, me especializei em previdência e vida. E, de repente, eu estava mudando de profissão. Então, com 40 anos, você já imagina que é fim de carreira. Eu estava começando uma nova. Mas eu digo que o universo conspirou a favor. Por exemplo, eu estava indo, por conta dessa mudança de profissão, eu estava indo para o Rio de Janeiro com um orçamento enxuto mesmo, ia ficar num hotelzinho muito simples, e por conta de um livro que eu escrevi em 2001, eu conheci a cantora Elba Ramalho. E comentei com ela que eu estaria no Rio, fazendo curso, que se a gente tivesse oportunidade para conversar, trocar assuntos relativos ao livro, ela me perguntou quanto tempo eu ficaria. Eu falei que ficaria por 20 dias, né, quase 25 dias entre tudo, que estaria fazendo um curso de formação para professores de yoga. Daí a Elba falou, mas onde você vai ficar hospedado? Aí quando eu disse, não, você vai ficar na minha casa. Olha que então, beleza. isso foi uma porta que se abriu, porque eu estava, como eu disse, por conta dessa mudança de profissão, eu estava trabalhando com um orçamento à risca. Muito reduzido. Muito reduzido, né? E, de repente, eu acabei ganhando hospedagem, alimentação. Uma sobrinha dela resolveu fazer o curso de formação comigo, que estava passando por uma fase na vida tinha abandonado a faculdade, estava meio assim, procurando um recomeço. Perdida. Aí a Elba falou, leva a Milene com você e tal. E eu acabei levando, ela fez o curso também, por conta dela ter um inglês muito fluente, nós fizemos uma amizade especial com o mestre, e tudo fluiu. Um ano depois ele me convida para fazer o curso na Índia. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu estou começando agora a dar aula. Eu falei, não, o Ashram vai te dar uma comissão, se você trouxer 10 pessoas, nós pagamos a sua passagem. Uhum. Aí foi mágico, eu consegui, inclusive, 3 aqui de Arapongas, 2, um casal aqui, a Sandra e o Tomil, aqui de Arapongas. E hoje ele é professor de yoga, ela é uma executiva da Nutriara, se não me engano, e foram conosco, foi mágico, as portas se abriram, tanto na minha primeira formação, como na especialização, um ano depois na Índia, em 2005, 2006, eles foram comigo, e quando ele falou, se você conseguir reunir 10 pessoas para vir fazer esse curso aqui no Ashram, nós te damos a especialização e pagamos a sua passagem. Eu imaginei, como que eu vou arrumar 10 pessoas para ficar um mês na Índia? Imagina, porque não é só o custo da passagem, o custo do curso, mas a disponibilidade de ficar 21 dias, praticamente 30 dias fora do país, né? E, de repente, novamente, as pessoas veio uma senhora de Curitiba, 2 ou 3 de Maringá, a coisa fluiu de uma tal maneira que conseguimos as pessoas. Que maravilha. Então, eu digo que o yoga foi mágico. Chegamos na Índia e foi uma surpresa, porque eu digo assim, parece que estava escrito. Estava escrito. Não. Com certeza. Agora, eu quero saber da Vera, como é que foi essa iniciação, esse interesse pela yoga, qual é a sua atividade aqui na escola? Sim. Eu comecei a praticar yoga já fazem 5 anos, né? Comecei com o professor Paulo. Fui aluna dele por 3 anos e eu procurei o yoga por causa de um problema de saúde que eu tinha na empresa que eu trabalhava. Eu tinha problema de tendinite, lerve, muito ansiedade, muito nervoso, e foi em virtude disso que eu procurei o yoga. Aí pratiquei durante 3 anos como aluna e o professor Paulo me convidou para fazer o curso de formação para professor. Aí eu até brinquei com ele na época, eu falei, mas será que eu levo jeito para isso, né? Eu sempre trabalhei com crédito e cobrança, né? Praticamente 16 anos da minha vida com crédito e cobrança, né? Falei, mas eu vou tentar, sem compromisso, né? E foi bem interessante, porque na hora que estava terminando o curso, eu já comecei com as meditações, e depois já comecei com as aulas de yoga, e isso já fazem quase 2 anos e meio já. Que maravilha. Gente, olha, eu acho que o negócio aí, eles deram uma dica super importante, né? Então, você que trabalha com crédito e cobrança, você que trabalha vendendo seguro no banco, sabe? Essas coisas, isso aí, yoga é o caminho. O cara aqui acabou indo lá para o Rio de Janeiro, ficou na casa da Elba, depois ele foi para a Índia, né? Praticamente ganhou a passagem, praticamente não, ele ganhou mesmo, né? E teve a oportunidade dessa viagem. Então, eu acho que, olha, é um grande caminho, né? Muito, muito legal a gente ver essas oportunidades. Pelo que eu escutei você conversando, Vera, e o Paulinho, que eu já conheço o Paulinho também, a gente já teve oportunidade de fazer aula com ele,
você veio buscar na yoga um bem-estar. Você estava uma pessoa muito ansiosa, com uma série de problemas que você precisava de uma saída para eles, né? Precisava de relaxamento, precisava de exercício também, precisava aprender a meditar, né? Com certeza. Você, pelo jeito, pelo que a gente percebe aqui, hoje é uma professora já. Sim. Então você alcançou os seus objetivos através da yoga também. Com certeza. Nossa, a minha vida se mudou muito mesmo. Só as pessoas que me conhecem daquela época que eu trabalhava com crédito e cobrança para hoje que podem realmente falar, realmente teve uma mudança mesmo. E com certeza foi para melhor. Mas quando a gente chega num espaço como esse, que nós estamos aqui, é muito agradável. A gente sente, é um bem-estar mesmo. É bom, o cheiro é bom, né? Tem aquele cheirinho, eles preparam muito bem, muito gostosinho o espaço. Então você já sente uma energia diferente no ar. Eu estou conversando aqui com o Paulinho, estou conversando com a Vera no Instituto Agnes Yoga. Nós estamos terminando o primeiro bloco, mas realmente é muito bom. No segundo bloco agora, até quero que o Paulinho fale um pouco sobre isso, dos benefícios da yoga para esse ritmo que a gente anda hoje, tão alucinado, tão atropelado, todo mundo muito estressado, todo mundo muito deprimido, todo mundo buscando alternativas, né? E que existe um caminho. Então, nós vamos agora, no início do segundo bloco, falar um pouquinho sobre isso. Aguarde um momentinho que nós já voltamos. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A máquina mais perfeita do mundo ouve e fala. Por favor, diga o comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford, go further. Nós estamos aqui no Instituto Agnes Yoga e acabei de falar para o Luciano que no final dessa entrevista, como eu estou nessa postura aqui, né, para acompanhar os professores, ele vai ter que me levar assim, me pegar pelo braço aqui por baixo assim, me levar com a perninha cruzada até lá o carro, para mim começar a desdobrar. E aí, Paulinho, eu falei para você, né, como a gente tem problemas, eu mesmo estou com um problema de tendinite aqui no pé, um problema de que está me incomodando demais para caminhar, doendo bastante. Aí você falou, vamos esticar um pouquinho, fazer uns exercícios aí, quer dizer, existem algumas formas da gente melhorar essa coisa, da postura, das tendinites, Fala um pouco para a gente sobre isso. Com certeza, com a maior alegria. Na verdade, nós somos muito procurados pelas pessoas, elas vêm praticar yoga, geralmente com uma dor, às vezes casos de lerno. A Vera começou por conta de um lerno que ela tinha, isso há muitos anos atrás, e praticando.
doença do esforço que repetitivo. é lá. o esforço repetitivo, né? Então, e justamente nessa época, com esse frio, isso é uma tendência aos ites, né, as inflamações, as infecções se acentuarem, dores musculares e articulares. Pessoas que sofrem de reumatismo, de artrite, artrose, têm se intensificado. E o famoso ciático, então? Porque a maioria das pessoas tem encurtamento. Tudo bem, ponto. Só que quando esfria, o que acontece? Já está encurtado, então existe uma tendência à musculatura se retrair mais ainda. É onde que surgem as dores. Então, as pessoas geralmente se preocupam em melhorar o corpo para o verão. Eu vou melhorar o meu corpo para o verão. E, na verdade, é o contrário. Você tem que, claro, se possível, o ano todo. Mas é justamente se alongar bastante no verão para você ter um inverno tranquilo. Então, por exemplo, existe uma técnica que nós chamamos de, o nome em sânscrito não vem ao caso, que é Pavamuktasanas, que significa liberação dos ventos do corpo em sânscrito. Mas é tão simples, o nome é grandão, complicado, mas é uma técnica muito simples que qualquer pessoa pode fazer em casa, não tem contraindicações, e nós sempre ensinamos aqui no Instituto. E sempre que eu tenho oportunidade também, eu gosto de passar no ar, porque nós vamos estar ajudando, imagine, o veículo de comunicação. Para quê? Que é isso que você está falando? Artrite, artrose, reumatismo, Sim. Pessoas que sofrem de tendinites. Por quê? Porque essas infecções, por exemplo, eu vou mostrar no ar um exercício agora. Se você tem dor nas articulações dos dedos da mão, por exemplo, você vai simplesmente inspirar e abrir os dedos da mão assim, ó. Expirar e fechar sobre o polegar. Dá uma apertadinha, inspire e abre de novo. E expire e fecha. Inspire e abre. E expire e fecha. 10 vezes, as duas mãos ao mesmo tempo. Certo? Se as suas dores forem no punho, é claro que nada impede que você faça em todas as articulações, mas eu estou citando um exemplo. Se forem no punho, você vai inspirar e expirar flexionando. Enquanto a Vera faz, a Edna faz também, eu vou explicar algumas coisinhas. Quando você faz esse movimento de subir e descer o punho, você está alongando também os músculos e tendões. Quando você sincroniza isso com respiração, você direciona a energia, que é o prana, para aquela área que está sendo movimentada. Fora isso, nós temos pontos, que na acupuntura eles chamam de meridianos, os yogis chamam de chakras e canais, nadis, por onde circula a energia, que você vai desobstruir, você vai desbloquear, fazendo com que a energia circule por essas áreas. E também a própria circulação do sangue. Porque nós necessitamos de 2 tipos de circulação perfeita. Sangue, isso é bom para a circulação, e energia, que é prana. Então, esse exercício otimiza a circulação dos dois. Por exemplo, agora vamos para uma outra articulação. Nós mostramos os dedos da mão, ok? Mostramos o punho. Agora vamos mostrar os cotovelos. A Vera vai estender os 2 braços e ela vai inspirar e vai trazer a pontinha dos dedos da mão no ombro, ó. Ela está trabalhando aqui, ó. Expirar e voltar. Inspira e volta. E expira e alonga. Novamente, trabalho muscular, trabalho articular, desbloqueio e direcionamento da energia. Agora a Vera vai demonstrar, porque vamos fazer os membros superiores. Eu mostrei dedo da mão, punho e cotovelo. Vamos mostrar a escápula agora. A Vera vai estender os 2 braços, isto. Inspira girando, ó, e expire unindo os cotovelos. Simples assim. Gire 5 vezes para cima e gire 5 vezes para baixo. Você movimentou todas as articulações dos membros superiores. Braços, incluindo articulações dos dedos, punhos, cotovelo, escápula. Isso é uma coisa assim que a gente deveria fazer diariamente? Diariamente. Principalmente quem fica muito tempo de frente com o computador. E quem é que não fica hoje? Então, aqui, quando você fez esse último movimento que a Vera demonstrou da escápula, você trabalha o trapézio, que é o músculo que você tem atrás das costas, entre as escápulas. Esse músculo é muito agredido. Reflete, parece que a pessoa carrega um peso nas costas. Então, fazer esse movimento de giro do cotovelo 5 vezes para frente, 5 vezes para trás, vai relaxar a musculatura do pescoço, do ombro, no caso do trapézio lá atrás. Agora, eu vou, se a dona Edna me permite, vamos utilizá-la como modelo, porque para mostrar como que você pode trabalhar as articulações dos dedos do pé, tornozelos e joelhos. Vamos ver se eu consigo desdobrar agora, você, né? Você que está em casa, tá. É isso, ó, você estende as 2 pernas, a Vera vai acompanhar. Acho bom você, ó, enquanto eu faço aqui, você pega a Vera lá, tá? Exato. Pega a Vera lá, que eu vou fazendo aqui para melhorar o meu pezinho, a minha postura, que eu comecei a desdobrar agora. Existe aqui. uma regra básica que eu gostaria de lembrar aos nossos queridos telespectadores, que é sempre coluna reta. Então, na sua casa, você faz como a dona Edna. A Vera já é professora de yoga, ela nem precisa
precisa do apoio para ficar com a coluna reta. Podem observar que ela está numa linha vertical perfeita e não está usando a parede. Mas você em casa, por favor, aproxime bem da parede, fazendo um ângulo bem certinho. retinho, Bem assim, retinho. como eu estou aqui, ó, encostadinho. Isso é ótimo, porque daí sua coluna fica alinhada, a respiração é mais perfeita e a energia flui. Começando pelos dedinhos do pé. Fecha os dedinhos do pé, Vera, Edna. Agora inspira e abre. Isso. Expira e fecha os dedinhos do pé. Inspira, abre. E expira, fecha. 2. Fazer 3 vezes, só para mostrar para o pessoal. Mais 1 e fecha. Normaliza. Em casa, por favor, faça no mínimo 10 vezes, ok, pessoal? De preferência sem meia, para você enxergar os dedinhos. Mas está muito frio, então vocês olham o dedinho da Vera, tá? Agora nós vamos para a segunda articulação dos membros inferiores. Tornozelos. O que você vai fazer? Empurra lá na frente os dedinhos, aqui alongando aqui. Inspira e volta, alongou o calcâneo. Expira e vai. Está mexendo com toda a movimentação articular e muscular aí. Simples assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. Não tem efeito colateral nenhum. Você pode ter sofrido uma cirurgia. Se você estiver encostadinho na sua cama, certinho, você pode movimentar os dedinhos da mão, dedinho do pé, desde que não seja nesse local, claro, óbvio, né? Pronto, agora que trabalhamos tornozelos, pause. Agora, pessoal, esse exercício nós já ensinamos para muitas pessoas que sofrem de dores no joelho. Hoje em dia, a maioria das pessoas acaba tendo problema no joelho. Importante, deixa eu explicar uma coisa. Existe um líquido chamado sinovial, que ele é produzido para articulação do corpo como um todo. O líquido sinovial só é produzido se existe movimento. Como as pessoas praticamente não movimentam as articulações, reduz a produção do líquido sinovial, ocorrendo desgaste de cartilagens, etc. O joelho é o mais agredido, principalmente porque a maioria das pessoas acabam tendo sobrepeso. Esse exercício que eu vou ensinar agora, além de fortalecer a musculatura das pernas, induz a maior produção do líquido sinovial nas articulações e fortalece a musculatura. Fortalece a musculatura, líquido sinovial e coordenação motora, desbloqueia as energias e outra coisa. Devido à alimentação deficiente nossa hoje, acabam se acumulando certas toxinas nas articulações. Elas vão se calcificando. Então, essa série toda que nós estamos mostrando ajuda a extrair as toxinas das articulações. Então, a primeira Vera vai mostrar agora. Flexionou um joelho, entrelaça os dedos da mão bem abaixo da articulação do joelho, coluna reta, tórax para fora, como a Vera está. Aí você inspira, sobe, expira, desce. Inspira, sobe, expira, desce. Pelo menos umas 10 vezes também. Pause. Agora o giro lateral. Você pula o joelho e faz um girozinho. Aí, volta, inspira, sobe. Esse você pode fazer só umas 5 vezes. Depois agora inverte. Agora a Vera vai inverter para mostrar para você. Vai para lá e volta. Você fez para frente, depois fez para a direita e para a esquerda. Ok? Bom, depois que, eu vou repassando para vocês que estão assistindo ou perderam, poderem acompanhar. Nós demonstramos articulações do dedinho do pé, tornozelos, acabamos de demonstrar joelho. Depois vem a virilha. Você flexiona uma perna e coloca o peito do pé por cima da coxa. Ok? Esse é ótimo porque ajuda a alongar, toda a região pélvica é beneficiada com esse movimento. Coloca a mão por baixo do joelho, inspira, apertou contra a costela e expira, alonga a virilha. Inspira atrás, aqui você massageia o baço e o pâncreas ainda, de quebra, e desce. Você vai fazer da mesma forma, 10 vezes desse lado, depois troca e faz 10 vezes do outro. Bom, muito interessante. Praticamente, nós, de uma maneira super resumida, nós mostramos como trabalhar as articulações do corpo. Então, trabalhando todas elas, isso você pode fazer diariamente, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, que você não vai sofrer de artrite, artrose e reumatismo. Combate, e quem sofre vai ter isso amenizado. Ok? Então, é isso que eu queria saber, porque as pessoas, uma coisa, tem 3 etapas aqui, né? 3 etapas. Numa delas, você faz isso preventivamente. Quer dizer, então, se você não tem nenhum problema desse, independe de idade, é uma coisa que eu quero que você coloque aqui daqui a pouco para nós, até sobre a idade aqui para praticar yoga, né? Então, pode fazer preventivamente. Depois, você pode fazer se você está sentindo, né? Se você está sentindo alguma dor, alguma coisa, você pode fazer para resolver essa questão. E depois, se você já tem o problema instalado, então, quando você faz esses exercícios, você acaba amenizando essas dores. Quer dizer, se a pessoa já vem aqui, está com problema de artrose, tem umas limitações, dificuldades
para fazer esses exercícios, aí vocês conseguem que gradativamente ela vai evoluindo, vai conseguindo fazer, e com isso tem uma melhora? Sim, vai regredindo. Inclusive tem um exemplo, a própria Vera, a sua mãe, né, Vera? A Vera é legal porque ela dá o testemunho daquilo que ela viveu. Começou por ela, e depois, quando ela começou a dar aula, a primeira aluna dela foi a mãe. Então foi legal, porque daí a partir da mãe os outros alunos foram vindo. Então, por que eu citei o caso da mãe da Vera, a dona Lázara? Pelo seguinte, porque qualquer pessoa, de qualquer idade, pode praticar yoga. Porque as pessoas imaginam o seguinte, como que eu vou acompanhar? Tem aqueles exercícios que tem que ficar de ponta cabeça? Não. Claro, todo exercício do yoga tem 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. Então, se nós temos na sala de aula alunos avançados, eles vão praticar o mesmo exercício num nível um pouco mais forte. A pessoa que vem, ela já vem com dores, por exemplo, nós fazemos uma anamnese e nós vamos estar monitorando. Inclusive, em cima disso, a gente vai indicar alguns exercícios para ela poder também trabalhar em casa, né? Exercícios que não tem, assim, risco nenhum, exercícios sem contraindicação, como esses que nós acabamos de mostrar. Então, se a pessoa já tem a patologia instalada, ela vai praticando, ela vai regredindo. Porque muitas vezes, pessoal, e isso é muito importante, nós devemos trabalhar a causa dos problemas. Então, você vai lá, você toma um medicamentozinho para tirar a dor. Tudo bem, ele vai tirar dores, ele vai diminuir uma infecção, vai eliminar uma infecção. Porém, qual foi a causa daquele problema? Falta de movimento, musculatura flácida, articulação gasta, falta de líquido sinovial. Com o exercício, a pessoa começa a fortalecer a musculatura, ela induz a produção do líquido sinovial e começa a extrair as articulações, as toxinas das articulações. Então, o que o yoga faz? Procura trabalhar diretamente na causa do problema. Por exemplo, dores nas costas. Quem suporta a coluna? Por incrível que pareça, é a musculatura abdominal que suporta o peso da coluna. É claro que a musculatura das costas também, mas principalmente se a pessoa não tem força, não estou falando de abdômen tanquinho não, gente, estou falando de ter um pouquinho de musculatura no abdômen. Não importa se você tem um pouquinho de protuberância. Não importa, tá? Isso aí hoje, não estou falando disso, tá? Eu estou falando que você pode fortalecer a musculatura do seu abdômen, tenha ele o tamanho que tiver. Como? Simplesmente deita no chão, levanta a perna para cima, deixa ela na vertical, coluna no chão, retinho, para não forçar a coluna. Segura um pouquinho e desce devagarinho. Sentiu dor nas costas, encolhe. Elevar as pernas ao alto fortalece a musculatura interna do abdômen, que vai te ajudar a dar sustentação para a coluna reta. Vários casos de pessoas que vieram praticar yoga conosco, que começaram a fortalecer a musculatura do abdômen e das costas, simplesmente se liberaram das dores. Muitos casos também é postura, né, Vera? É postura. A pessoa joga o quadril lá na frente, deixa o ombro caído e tal. Então, aí o próprio yoga vai ensinando a pessoa a desenvolver uma consciência postural. E outra coisa, você está falando coisas importantes aqui para a gente, e que são coisas tão comuns hoje. Eu acho que não tem a pessoa hoje que não reclama de dores nas costas, de dor na nuca, né, que dá aquele mau jeito. Por quê? Porque a gente tem esse hábito, ou não faz exercício, ou não faz corretamente, ou também fica muito tempo no computador, no Facebook, muito tempo, que hoje é uma coisa que é uma prática mesmo, né? Então, eu quero perguntar para vocês, assim que a gente está já no final do segundo bloco, mas eu queria perguntar para você, Paulinho, sim. Por exemplo, a pessoa, lógico que você tem as turmas, como você falou aí, você e a Vera, você tem a turma iniciante, você tem a turma intermediária e o avançado. Mas se a pessoa quiser ter um horário exclusivo para ela, se ela tiver alguns problemas que ela tenha que resolver nesse nível, vocês fazem esse tipo de atendimento? Há possibilidade? Fazemos, até tanto a minha pessoa como a própria Vera. Nós temos alguns praticantes de yoga que nós atendemos de forma personal. Sim. Independente se a pessoa queira vir até a academia, nosso estúdio de yoga, ou, de repente, nós já fizemos, inclusive, isso, fizemos em casa. A senhora, o seu Sérgio, e fizemos. Então, quer dizer, depende muito do horário, da disponibilidade da pessoa. A gente combina e nós atendemos personal yoga também. Sim. Nós estamos terminando esse bloco, Luciano? Então, a gente está terminando aqui nessa conversa com o Paulinho, com a Vera. Vocês vejam quanta coisa interessante, né? A gente acaba aprendendo. Agora, o ideal mesmo é a gente praticar. Eu posso falar para vocês que já fiz aula com o Paulinho, eu e o Sérgio já fizemos em casa, é o personal que ele está dizendo, e é muito agradável. Lógico que fazendo aqui é um espaço próprio, você não tem interrupções. Em casa,
por mais que você separe um espaço, o telefone vai tocar, alguém vai chegar, então você não tem aquele ritmo de relaxamento total. Mas é muito prazeroso, é muito bom, e nós vamos saber agora os detalhes que eles quiserem colocar mais de como funciona o Instituto Yoga no terceiro bloco. Então, para você que chegou agora, eu estou aqui no Instituto Agnes Yoga. de Yoga, conversando com o Paulinho e com a Vera, e que estão fazendo algumas demonstrações, e de que forma a gente pode corrigir alguns problemas, assim como alguns exercícios que, lógico, que a gente persista e faça mesmo, né? Aguarde um momentinho que a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A máquina mais perfeita do mundo ouve e fala. Por favor, diga o comando. A máquina mais perfeita do mundo pensa, é inteligente. A máquina mais perfeita do mundo é altamente tecnológica. A máquina mais perfeita do mundo está em constante evolução. A máquina mais perfeita do mundo não para de surpreender. E é por isso que buscamos fazer a segunda máquina mais perfeita, sempre pensando em levar a primeira cada vez mais longe. Ford, go further. Gente, eu acabei de saber aqui com o Paulinho que tem um vírus chamado vírus psicológico. Vocês já ouviram falar em vírus psicológico? Ele estava explicando, né? Às vezes chega uma pessoa assim, e daqui a pouco ela contagia todo mundo naquela energia que ela está. Se tiver numa energia boa, ótimo, né? Se não tiver numa energia negativa, desanimado, acaba contagiando. Exatamente. Né? É isso, Paulinho? Nós chamamos de vírus psicológico. Por exemplo, sabe quando você está numa festa super animada, alguém começa a contar piada e contagia todo mundo, e todos ficam felizes. Sabe quando você está na maior paz do mundo, na sua casa, a família reunida, e chega alguém com um problema e começa a reclamar, e ela nervosa, ou chega, já tropeça no cachorrinho, já chuta o gato. Então, todo mundo fica nervoso. Então, nós temos um trabalho dentro do yoga, que é conscientizar as pessoas da importância do pensamento, das ondas que você emana, porque quando você pensa, todo o seu sistema emocional também acompanha o pensamento. Se você pensar numa comida deliciosa agora, já vai dar água na boca. Saliva. Já ensaliva na hora. Já pensei. É mais rápido que o pensamento. O sistema endócrino, existe uma glândula, faz parte do cérebro. Na verdade, não vou falar da glândula, vou falar primeiro do hipotálamo. O hipotálamo, ele trabalha pelo poder do pensamento. Se você pensar perigo, o hipotálamo manda uma sinapse para a glândula hipófise. A hipófise é a mãe do sistema endócrino. Ela já desencadeia toda uma reação. Se no caso de comida, ela prepara você para deglutir, para digerir, liberando saliva e tudo mais. Em todos os casos, o sistema hormonal funciona pelo pensamento. No caso de perigo, você precisa de adrenalina, uma energia extra para fugir, para lutar. Então, da mesma forma, isso acontece quando você começa só a pensar coisas negativas. Prejudica você, agora, vai um pouco mais longe, prejudica
as pessoas ao seu redor. Então, nós temos um programa de meditação e temos um evento que realizamos anualmente chamado Yoga para Todos, cujo objetivo é conscientizar as pessoas disso e criar oportunidades para que o maior número possível de pessoas aprenda a meditação. Estudos científicos foram realizados e foi comprovado que quando você reúne um grande número de pessoas meditando, isso cria uma massa crítica, que são campos morfogenéticos que influem em toda a população ao redor. Foram feitos estudos científicos com dados estatísticos em Washington, durante a guerra entre o Líbano e Israel. Praticamente colocaram meditantes dos dois lados. Uma experiência científica maravilhosa. Eles praticamente conseguiram parar uma guerra. Houve uma diminuição de 80% no número de mortos e 60% de cooperação entre os antagonistas. Ou seja, nós, cidadãos comuns, podemos influenciar positivamente contra a violência, contra o crime, contra as guerras. Como? Simplesmente estando em paz, criando uma onda de pensamento positivo. Então, nós criamos um programa de meditação no Instituto Agnes Yoga às sextas-feiras, onde gratuitamente as pessoas podem se reunir para meditar. A professora Vera vai dar mais detalhes desse programa, como funciona daqui a pouco. Mas eu gostaria de ressaltar a todos os que nos ouvem a importância de você estar em paz. Sabe quando você começa de manhã, agenda, às vezes já começa atrasado, e agenda corrida, estacionamento, tantas coisas que você tem que vencer, fila de banco, fila de estacionamento e horário contado, que você vai ficando estressado. Isso faz mal para você e acaba fazendo mal para as pessoas ao seu redor. Aí você passa o dia inteiro, uma semana, um mês, e não tem um tempinho para fechar o olho, respirar e relaxar. Você dorme de cansaço. Se fica no sofá assistindo televisão e apaga, ou na frente do computador, quando o olho não aguenta mais ficar aberto na frente do Face, você vai dormir. Então, é preciso quebrar esse ritmo mecânico que ocorre normalmente conosco. Isso pega todo mundo, viu, gente? Inclusive esse que vos fala. Nós não somos imunes, somos seres humanos. Só que nós criamos mecanismos para combater isso. Eu dando aula, nós temos a meditação durante a aula, que no final a gente faz de 10 a 15 minutos, que é o Yoga Nidra. Então isso me reabastece. Eu fico imaginando pessoas que não têm oportunidade de nem um minutinho. Parar. Porque por incrível que pareça, basta 5 minutos. De 5 a 10 minutos, se você fechar o olho, relaxar a musculatura e respirar de forma correta, inalando, respirando pelo nariz, segurando o ar um pouquinho para o seu organismo poder absorver os glóbulos de energia vital e o oxigênio, você exalar pelo nariz bem devagar. Se você fizer isso meia dúzia de vezes, gente, não é muito, é meia dúzia de vezes, você vai sentir o resultado na hora, porque existe uma conexão entre o ciclo de respirações por minuto, batimento cardíaco, o ciclo de pulsações por minuto e frequência cerebral. Não tem como controlar emoção, coração, cérebro. Quando você fala, não quero pensar, aí que você pensa mais. Mas os yogis conhecem uma técnica que nós estamos compartilhando agora, que é através da respiração. Respire de forma profunda, retém o ar, 3 ou 4 segundos, exale de forma lenta. Se você fizer isso meia dúzia de vezes, você diminuiu o número de respirações por minuto. Vai cair a frequência cardíaca e cerebral. E você se acalma. Ok? Então, na meditação, nós ensinamos isso. Procure meditar mais. Procure tirar 5 ou 10 minutos para você diariamente. Pode ser no banco do carro. Se você não tiver tempo, para o carro debaixo de uma árvore. Coloca uma musiquinha gostosa, fecha o vidro. Trave a porta, num lugar meio público, mas numa sombra. Fecha o olho e respire. Relaxe os ombros e você vai sair dali zerado. Nós nos esquecemos, porque normalmente as pessoas ficam imaginando o seguinte, que precisa de uma receita mágica, um negócio muito complicado e caro. E, na verdade, as coisas mais simples que estão ao alcance das nossas mãos dão um resultado fantástico. É isso que o yoga quer ensinar, que principalmente é o despertar da consciência, acordar do sono da mecanicidade. Embora estejamos de olhos abertos, mas toda a nossa consciência, ela dorme. Então, o yoga procura despertar o ser humano para as coisas simples da vida, e importantíssimas. Muito bem. Aprendemos, né, Vera? Agora eu queria que você falasse sobre esse projeto, como é que ele funciona, para as pessoas que querem vir aqui aprender a praticar yoga, porque eu preciso aprender, né? Para a gente poder calar a mente da gente, para a gente poder ficar um pouquinho quieto, a gente precisa aprender, né? Sim, com certeza. Bom, no estúdio nós temos as aulas,
de segunda a sexta-feira, né, no caso de yoga, e especificamente na sexta-feira, às 19h30, nós temos um trabalho voluntário que já faz 2 anos e pouquinho que acontece. Eu estou aqui todas as sextas-feiras, às 19h30, ensinando a meditação para quem quiser meditar. Seja aluno do yoga e queira vir praticar meditação, ou mesmo que não seja aluno do yoga, está convidado para realmente estar aprendendo a meditar. E outra coisa, é uma coisa demorada? Você demora para aprender? É uma técnica? Como é? Não, é muito simples, sabe? Simples mesmo, combinando as respirações, é o fechar dos olhos, que realmente no dia a dia, às vezes a gente não está ali naquela correria do dia a dia, não tem um minuto sequer para fechar os olhos e sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos. E é um treinamento mesmo, justamente, né? E com o tempo, cada vez a pessoa vai se sentindo melhor e vai resolvendo vários problemas de saúde, problemas hormonais, estresse, ansiedade, nervoso, e dá uma diferença gigantesca mesmo. Que coisa boa, olha que oportunidade, né? Como sempre é bom a gente estar conversando com as pessoas e sabendo das opções que tem. Sim, no ritmo que a gente anda acelerado, estressado aí, né? Uhum. Justamente. É uma ótima alternativa. Com certeza. E vocês têm vários horários aqui de aula, Vera, durante todos os dias da semana, em vários períodos, como que funciona? Durante todos os dias da semana, a gente tem manhã, tarde e noite. Aulas de yoga, segunda, quarta e sexta comigo e terça e quinta com o professor Paulo. Qual a duração de uma aula? Uma aula dura em média 1 hora e 15 minutos, mais ou menos. Uhum. E a meditação, especificamente na sexta-feira, meia hora. Meia hora. Isso. Então, fica aí esse convite, né? Mas a gente está aqui no Agnes Yoga, conversando, aprendendo algumas coisas, porque a gente aprende o tempo todo aqui quando a gente está conversando, vendo a postura de vocês, que é uma coisa gostosa da gente observar, né? Do que a gente conhece o Paulinho, da seriedade das aulas. Não tive oportunidade de fazer aula com você, Vera, mas eu já tive a oportunidade de fazer com o Paulinho. Então, a gente conhece, sabe como que é sério esse assunto e que realmente a gente consegue fazer, né? Então, é isso que é importante. Mas a gente, infelizmente, está terminando essa entrevista, né? Eu queria que você deixasse aí o convite mais uma vez para as pessoas, para que viessem aqui e para fazer a meditação e para essas aulas. Sim. Bom, então gostaria de convidar a todas as pessoas de Arapongas. Inclusive, nós também damos aulas de yoga em Apucarana. Também estou com um trabalho de meditação em Apucarana. Em resumo, não deu para vir em Arapongas, pode ir em Apucarana. As cidades são muito próximas uma das outras. E gostaria de convidar a todos para estar vindo fazer uma aula experimental de yoga aqui em nosso estúdio. E também a meditação. Quem quiser vir, não tem custo. Faz parte de um trabalho voluntário do Instituto Agnes Yoga. Sexta-feira, 19h30. Sexta-feira, às 19h30. Meia horinha. Meia horinha só, passa rápido. Muito bom. E o endereço é aqui na Rua Falcão, 1098, ao lado do edifício Antares. É um estacionamento próprio justamente. Que tem aqui, né? Fácil de estacionar, porque tem um portão aqui do lado, você vai estacionar, vai subir uma escadinha e vai encontrar paz aqui. E caso estiver fechadinho aqui, é só entrar em contato conosco por telefone. Ok. Valeu, Paulinho. Eu quero agradecer de coração, porque principalmente a sua pessoa, Edna, que sempre apoiou a cultura em Arapongas. Da primeira vez, quando nós começamos a dar aula, já houve toda uma colaboração. Em toda essa minha trajetória, a gente percebe sempre esse apoio. Então, fica registrado. No último Yoga para Todos, ano passado também, nós tivemos um apoio na toda a estrutura de som. Então, eu acho que é gratificante, sabe? E poder saber que a gente conta com pessoas assim para ajudar nesse trabalho de conscientização da população em geral, que com técnicas simples podem melhorar e muito a sua qualidade de vida. Muito bem, foi um prazer conversar com vocês. Eu sei dos benefícios disso. Nós fizemos algumas brincadeiras aqui, mas o assunto é muito sério, principalmente num tempo que nós vivemos hoje, de muita tribulação, de muito sufoco, de muito estresse, né? É muito importante que a gente aprenda e, olha, possa usufruir dessas aulas que a Vera oferece aqui, de ensinar
nos ensinar a meditar, meia horinha, de sexta-feira às 19h30 até às 20 horas. Quer dizer, é um momentinho que você tira para você aprender a fazer esse exercício, porque é preciso. Não basta você sentar e tentar fazer a sua respiração e tentar calar a sua mente, é preciso que venha, que aprenda, que saiba como é. E os benefícios dos exercícios em si. Quer dizer, você poder fazer essas aulas, melhorar a sua postura, além da sua mente, você poder... São muitos os benefícios. Eu acho que foi extremamente bom, fico muito grata a vocês, né? Espero encontrá-los brevemente. Fica aí o convite que nós vamos ter o Festar em setembro, que é o Festival de Todas as Artes de Arapongas. De repente a gente consegue inserir alguma prática aí do yoga para todos dentro das atividades do Festar, né? Para que as pessoas conheçam Nós temos uma equipe de apresentação de yoga, nós estamos assim formatando, né? A nossa primeira apresentação vai ser na Cerejeira em Apucarana, na festa. Sim. Uma equipe de coreografia de yoga. Então onde nós estaremos apresentando coreografia de asanas e já podemos entabular alguma coisa para o Festar. Então fica aí o convite. Para você de casa que está nos assistindo, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Valeu. Namastê. Namastê.